Esse palco e o conteúdo contido nele teve uma preocupação muito grande, não só minha, como de todos os conselheiros, de trazer para vocês um conteúdo que tivesse carregado de informações que tinham 3 pilares: olhando o que aconteceu, olhando o que está acontecendo e com uma visão também no que está por vir. E mais do que isso, tão importante ou mais importante quanto isso, a gente montou um conteúdo nessa plenária preocupado com o efeito prático. O que eu quero dizer com efeito prático? Coisas que vocês possam vir aqui, ouvir, aprender e aplicar na prática no minuto seguinte que vocês saírem daqui ou assim que vocês abrirem o computador, em casa ou no trabalho de vocês. A gente vai ter coisa, vamos falar sobre alguns temas que ainda estão chegando no Brasil? Vamos. Mas a preocupação é, qualquer tema que vocês vão ouvir nesse palco tem uma premissa de ter efeito prático. Eu não fiz isso sozinho, meu nome é Lorival Júnior, eu sou conselheiro aqui de conteúdo do e-commerce Brasil, da plenária de Marketplace, sócio e fundador da Loop Digital Commerce e conselheiro da EasyLogic Tecnologia. Mas como eu estava dizendo, eu não fiz isso sozinho, então eu gostaria que vocês recebessem aqui no palco, junto comigo, com uma salva de palmas, os meus amigos conselheiros, Jean Macdice, Leandro Soares e Dante Lima. E além dos meus amigos conselheiros, tem também o nosso palestrante, Inche. Eu já comecei falando, por favor. Muito bom. Sejam bem-vindos. Para mim é uma honra. Meu primeiro fórum e-commerce Brasil foi em 2015. E sentado aí, me aproximei da Vivi, conversei muito com ela, falei que eu trabalhava no Brás. Aí ela falou assim, pô, a gente precisa de comerciantes do Brás, né? Para trazer um pouco mais de chão de fábrica para o e-commerce. E logo então, em 2016, ela me convidou para fazer parte desse conselho de conteúdo que é multidisciplinar. Nós temos membros da indústria, temos membros do comércio, temos gente de serviços, enfim, um pouco de cada para poder realmente trazer o que há de mais... trazer a dor do que nós estamos sentindo no mercado para os palcos, como o Lori falou, justamente para que a gente possa trazer soluções aplicáveis. E a nossa Masterclass que a gente vai desenhar hoje, ela vai ser composta de 4 etapas, onde eu, o Leandro, o Dante e o In vamos colocar alguns aspectos muito importantes. O Leandro, que fez parte da indústria, mais de 20 anos, diretor de Marketplace, passou pelos 3 maiores Marketplaces, vai trazer a visão dos Marketplaces. O In, a visão dos asiáticos, o como que os asiáticos estão mudando esse jogo e o como que vão mudar daqui para frente e o quanto que nós temos que estar preparados para isso. Em seguida, eu vou trazer a visão do seller, um pouquinho mais de chão de loja mesmo, para a gente entender aonde que a gente vai poder usar os marketplaces a nosso favor. E, por fim, o Leandro trazendo uma visão importantíssima do Retail Media e como aplicar essa ferramenta a favor dos negócios. Leandro. Olá, pessoal. Boa tarde. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Como os meus companheiros aqui falaram, a gente fica meses, já alguns meses, trabalhando nesse conteúdo, fazendo a curadoria, selecionando temas que a gente gostaria de tocar, que a gente está vendo que é relevante, trazendo a melhor pessoa para falar sobre aquele tema. Então, a gente espera que vocês aprendam muito aqui na nossa plenária de Marketplace, que a gente tem bastante conteúdo. Como o Jean falou, eu sou Leandro Soares, eu trabalhei quase 6 anos no Mercado Livre, de 12 a 18, depois trabalhei outros 6 anos
no Magazine Luiza, no Marketplace, de 18 até 23, e agora eu sou sócio-diretor de uma consultoria que se chama Ecântica, focada para operação e coisas relacionadas principalmente com digital e operação como um todo. E aí a gente gostaria então que vocês aproveitassem sobre os conteúdos e que a gente preparou, e tem bastante coisa que a gente fez para trazer para vocês aqui. Boa tarde a todos, sou Dante Lima, sou um dos sócios fundadores da Enext. A Enext é uma consultoria, agência digital focada em e-commerce. Foi fundada em 2008, então a gente já tem bastante tempo no mercado. A gente trabalha com marketplaces também há muitos anos. Hoje nossa especialidade é a parte de retail media, de ads, e a gente trabalha mão na massa fazendo isso. Então a gente vai trazer bastante conteúdo para vocês de como fazer isso e gerar valor. É muito bacana estar aqui com Jean, Leandro, Juninho e Yin, parceiros de longa data do e-commerce Brasil. A gente vai acompanhar vocês pelos esses 3 dias e espero que vocês consigam aprender muito, sair daqui com insights, com ideias, colocar em prática e melhorar o negócio de vocês. Valeu, Yin. Obrigado. Obrigado, Dante. Boa tarde, pessoal. Para mim é um prazer estar aqui, principalmente porque é a primeira vez que eu estou no palco do Marketplace. Tradicionalmente, sempre trabalhei com um site de e-commerce próprio, e Marketplace é um desafio muito diferente. E nessa conversa que a gente vai ter hoje à tarde, vou trazer uma outra variável, que são as plataformas e os marketplaces asiáticos, que vem trazendo desafios e vem trazendo muitas oportunidades. E mais do que simplesmente a gente ver produtos cross-border, produtos importados, eles trazem estratégias diferentes, que hoje eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Legal, gente. Meu som está aqui? Beleza. Só um adendo aqui que eu acho importante a gente colocar nesse começo de papo. O Yin é o cara que eu ouço falar de Ásia desde a época que a internet ainda era vapor. Certo, Yin? Não, na verdade eu falo... Vocês não davam muita atenção. Que Ásia, imagina, que isso. Você nem tinha barba. Acho que você nem tinha barba branca. O Leandro também ainda tinha mais cabelo. O Dante é novo, né? Eu falo de Ásia desde que eu nasci, na verdade. Então, já tem essa diferença. Então, e essa piada não foi combinada. A ideia é que a gente, de fato, traga um conteúdo super conciso, mas não por ser conciso, ele não quer dizer que ele não seja profundo. A gente vai entender como a gente resolve a salada desse ecossistema, olhando como vocês podem usar as ferramentas de alavanca de vendas, de conhecimento, de ampliação de clientes, ampliação de espaço geográfico de atuação da tua empresa, só que usando isso, ou tentando usar isso, de forma a você também adquirir ativos para o seu negócio. A gente tem bastante pergunta também. E a gente não tem a audácia aqui, ou a arrogância de dizer que tem todas as respostas. Mas somos bons perguntadores. E a gente vai começar. Gente, obrigado pela apresentação de vocês. Daqui a pouco vocês vão estar no palco de novo. Para começar, e aqui eu vou precisar colar, porque esse cara tem um currículo tão bacana, que eu precisava fazer a colinha dele. Vocês já conheceram o Leandro Soares. Ele é físico por paixão, engenheiro de formação, além de ter feito MBA pela Wharton School, ele tem, como ele mesmo disse, 25 anos de experiência na indústria de varejo online, já agora na consultoria estratégica, é um líder experiente em marketplaces, com passagem pelo Mercado Livre, pela Magazine Luiza e outros players. Tal como todo mundo que está nesse palco aqui, o Leandro tem uma característica que ele não vende sonhos, não vende só o que deu certo. Todo mundo que está aqui em cima desse palco, que já pôs a mão na massa, já esteve em operação, está em operação, também errou, né, Leandro? Várias vezes. E a gente só consegue aprender a partir do momento que a gente admite que errou, volta, corrige e começa de novo. Exatamente. Leandro, o palco é seu. Juninho, muito obrigado. Pessoal, boa tarde. Acho que assim, como o Jean falou, essa Masterclass ela vai ser dividida com visões diferentes. Então, assim, eu vou trazer a visão do marketplace, do negócio marketplace, da plataforma. Então, assim, eu estava lembrando, meu primeiro fórum foi em 2013, foi no painel de marketplaces, que até hoje é um dos mais assistidos, né, vai ocorrer no final do último dia, na tarde do último dia.
que a gente traz os marketplaces para discutir o que eles estão trazendo de novidades, o que eles estão fazendo. Então, meu primeiro foi em 2013 nesse painel, e desde então eu estou com o fórum sempre trabalhando e agora como conselheiro. Eu vou trazer então a visão do marketplace, tentar trazer para vocês o que é o marketplace, como que é a forma de raciocínio do marketplace. Então, primeira coisa, só para a gente dar um pouquinho da visão, normalmente, quando você tem um e-commerce, você começa nessa parte que é azul escura. E eu falei na Masterclass do ano passado que a gente tem 5 dimensões que são importantes para o e-commerce. Basicamente, tem outras que eventualmente se conectam, mas são 5 coisas que você precisa fazer quando você está no e-commerce. Primeiro, ter preço, porque é muito fácil comparar, ter um bom preço. Segundo, frete grátis. Terceiro, frete rápido. Quarto, sortimento. E 5, a experiência que você oferece para o seu comprador. E a experiência no sentido mais amplo, porque é desde como que eu faço a compra, se tiver algum problema, como que eu faço o retorno, etc. Então, na Masterclass do ano passado, eu explorei bastante as primeiras 3 dimensões. Agora a gente fala um pouquinho aqui de sortimento versus profundidade. Então, quando você está ali no Marketplace, quando você monta o Marketplace, você está pensando, o que você quer? Eu quero aumentar o meu sortimento e eu vou fazer de A a Z, tem no Magalu, todos os que vocês escutam, dando essa ideia de que tem milhões e milhões de produtos, e esse é um jogo de escala, não é um jogo que você precisa ter uma escala suficiente para conseguir ganhar e ser competitivo, ou, numa outra dimensão, você fala assim, eu tenho esse segmento e eu vou aumentar a profundidade e vou ser mais especialista naquilo que eu faço. E aí a gente compara como fica um lado versus o outro. O generalista, que eu chamo de marketplace generalista, é aquele marketplace que conecta a oferta com a demanda em um único lugar. Ele tem muitas jornadas diferentes. Então, assim, quando você entra para procurar pneu, você passa por uma jornada. Quando você entra para procurar roupa, você passa por outra jornada. E ali, assim, não é o ideal, eventualmente, daquela jornada, mas elas já são diferentes, elas já são personalizadas. E aqui você precisa de escala. Então, aqui, resumindo aqui, o generalista é um jogo de escala. No especialista, é um jogo que você foca num nicho. Então, eu vou focar num determinado assunto, numa categoria, e para isso eu vou fazer a melhor experiência possível daquele tema. E com isso, eu vou conseguindo melhorar a minha experiência. Eu passo um destino, uma missão de compra muito particular para o que a gente tem, e você consegue oferecer a experiência. Então, assim, se de um lado, no generalista, o jogo é escala, é ser competitivo, conseguir fazer barato, conseguir fazer frete, etc. No outro, a experiência. Eu vou fazer experiência, eu vou focar na experiência. Detalhando um pouco mais no especialista, exemplos de marketplaces especialistas no Brasil, a gente tem Netshoes, que é focada em esportes, a Raia Drogasil, que é focada em farmácia, da Fit em moda, a gente tem a Mobile em imóveis, Madeira em imóveis, a gente tem a Decathlon também em esportes. Então, assim, aqui você tem uma proposta de valor muito clara e conecta com a estratégia do seu e-commerce. Você precisa ter um bom preço, mas não necessariamente o melhor preço, porque você está vendendo muito mais do que disputando o centavo. Eu estou disputando a categoria, que eu conheço muito bem. Eu tenho conteúdo, eu tenho curadoria. Então, eu faço curadoria de seller, eu faço curadoria de produto. Eu tenho a melhor experiência para o cliente, mas eu também tenho a melhor experiência para o seller. O seller que vende nessa categoria, ele fala, cara, esse cara entende do meu negócio, ele sabe como vender esporte, saúde, moda, e ele tem que ter a melhor experiência para o seller também. Tecnologia mais flexível e escalável e serviços adicionais. Então, aqui é um jogo que é um jogo de experiência, e não necessariamente brigar por preço, etc. Porque a gente sabe, assim, a gente costuma sempre brincar, acho que aqui a maioria aqui já deve ter percebido isso, mas frete grátis não existe. Alguém paga. Tem frete grátis para o consumidor. Então, toda vez que você faz o frete grátis, que é o que o consumidor quer, você tem que, de alguma forma, compensar isso dentro das suas equações. E aqui que eu entro, como que é o modelo de negócio de um marketplace. E aqui eu vou tentar explicar, esse é um pouquinho confuso, mas é só para explicar a lógica de como funciona. Quando você, varejista, vende um produto de R$100, a sua receita é R$100. Você paga imposto sobre R$100, você põe os seus custos sobre R$100, tudo sobre R$100.
Quando o marketplace vende um produto de R$100, a receita do marketplace, é a primeira linha, está entre 12 e 18. Tem marketplace que cobra um pouco menos, mas e é o famoso tarifa, comissão, take rate, 12%, podendo chegar a 18%, eu sei que tem 20%, eu sei que tem mais. Mais ou menos a maioria opera nessa faixa entre 12 e 18. E, por outro lado, eu tenho também o promocional. O que é o promocional? Quando você negocia com a plataforma, que ele vai fazer um cupom, que você negocia um produto que você vai colocar em promoção, que você vai ter uma forma de você recuperar um pouco desse dinheiro, fazer rebate, fazer essas coisas, tudo isso está dentro desse bloco. Então, o marketplace ele determina, olha, eu cobro 18, vou gastar 1, 2 ou 3 aqui, vai me sobrar um tanto. Depois disso, o marketplace paga imposto, ele paga o ISS, então tem um imposto que ele paga, esse não tem muito o que fazer, eu deixei em azul escuros que não tem muito gestão, porque são fixos, entre aspas, são variáveis mais fixos. Depois tem a conta frete, que você pode investir 2% de faturamento, até 4%, a maioria do marketplace opera nessa faixa. O marketing, que é feito pelo marketplace, que também pode custar outros 3% da venda, ou entre 3% e 6%, que é o que a gente, mais ou menos, a gente tem. Custos financeiros, o que são os custos financeiros? Tudo que é relacionado a pagamento. Então, tarifa de cartão, se você antecipa o produto, se você vende em parcelas, o valor disso hoje. Se você tem qualquer coisa relacionada, então, esse 3,5 também, ele não é exatamente igual para todo mundo. Se você faz mais parcelamento, isso vai mais lá para 6, 7. Se você faz menos parcelamento, ele vem para menos, mas ele é relativamente fixo. Sabe? A indústria isso tem mais a ver com um ticket que você vende do que com qualquer outra coisa. E também tem outras que são coisas que você vai aparecendo. Então, o que a gente percebe? Se a gente sai do melhor cenário, do feliz, saio de 18, eu estou gastando só o que está cheio, não estou gastando tracejado. Então, estou gastando no promocional 1,1 no imposto, 2 na conta frete, 3 no marketing, 3,5 no financeiro, mais meio com outro, me sobra 6,9. Então, de tudo que eu vendi, 6,9 vira lucro bruto do marketplace. Por outro lado, se você investir um pouquinho mais no promocional, cobrar um pouquinho menos no take rate, gastar um pouquinho mais na conta frete e no marketing, que agora eu estou passando pela parte de baixo, eu saio de 12 e vou por todos os tracejados, eu fico em menos 6%. Então, eu posso estar entre mais 6 e menos 6. Eu posso estar dando lucro ou eu posso estar dando prejuízo. Quem que determina isso são as 3 alavancas que você tem para puxar. Cobro mais ou menos take rate. Quando você cobra mais ou menos, isso vai para preço necessariamente, a maioria vai, porque se você não passa, o seu competidor passa e uma hora o preço se equaliza. Ofereço mais ou menos frete grátis, ou mais coisas relacionadas a frete, eu gasto mais ou menos com marketing para trazer mais tráfego para a minha plataforma. Com isso, o marketplace ele tem 3 caminhos para percorrer. O caminho número 1 é o caminho que eu chamo de maximização de lucros. O que é maximização de lucros? Eu vou trabalhar lá perto dos 6%, eu vou conseguir trabalhar com ele positivo. Qual que é a contrapartida disso? Eu não vou crescer. Eu vou crescer numa velocidade mais lenta. Eu vou para o outro extremo, que é o que eu estou chamando de conquista de mercado. Quando você chama de conquista de mercado, é aquela situação que assim, eu vou atolar o pé aqui nesse primeiro momento, vou ter prejuízo por um período, e lá na frente eu vou começar a recuperar isso. Então, assim, eu sei que eu vou ter um prejuízo logo de cara, que é o investimento que eu preciso fazer, e depois recupero. Com isso eu vou crescer mais rápido, assumindo que quando eu estiver lá na frente eu vou conseguir recuperar esse dinheiro, eu vou conseguir ser rentável. Muitas empresas não passaram da tormenta, né? Assim, não passaram da arrebentação, porque como a gente brinca, quando você está surfando, assim, você bateu na onda e não conseguiu passar, porque você investiu, e esse momento de sair do outro lado não aconteceu. Muitos e-commerces fizeram esse processo e não necessariamente conseguiram sair do outro lado. E o que eu vejo que a maioria dos marketplaces acabam fazendo é o que eu chamo de inovação para expansão. Você praticamente faz 0 a 0, você faz sem não dar lucro, não dar prejuízo, mas tudo que você faz, você investe em crescimento. Então, assim, eu estou crescendo tanto, eu vou investir um pouquinho mais para dar um pouquinho mais. E nesse período você cresce numa velocidade rápida e lá na frente você começa a ter um pouquinho de rentabilidade. E com isso você consegue fazer
nesse período, você começa a construir outras coisas. Lembra aquele 18%? Eu começo a vender outros serviços, como Marketplace. Eu pego todas as funcionalidades do Marketplace e consigo vender. Eu consigo vender um CRM para você acessar os meus clientes. Eu consigo vender, fazer um empréstimo para o seller, fazer um empréstimo para o consumidor. Eu consigo oferecer pagamentos, formas diferentes de pagamento, fazer a entrega do produto, fazer a armazenagem do produto, vender cloud, vender dados, vender publicidade, que depois a gente tem um capítulo inteiro do Dante falando aqui no final sobre publicidade. Então, assim, eu começo a desenvolver isso para tentar recuperar. Então, eu começo a criar as minhas funcionalidades. E aí eu vou passar rapidamente por 3 exemplos que têm dados públicos para que a gente veja a estratégia de cada um. Esse é o dado da Amazon. A Amazon é listada fora, então isso está tudo batido no liquidificador. Amazon Estados Unidos, Amazon fora dos Estados Unidos. Eu peguei a receita da Amazon, o lucro, que é o net income, e dividi pela receita dele. Qual por cento? Que é aqueles 18% que eu falei. Então, lá em 2005, era 5%. Em algum momento, eles falaram, cara, vamos ficar aqui no 0 a 0. Está vendo que eles passaram quase que 10 anos ali no 0 a 0, para construir toda a plataforma, e depois começou a sair lá na frente. 2022 deu um solavanco, e 2023, 2024, com um viés de crescimento. A Amazon é mais antiga que isso, tá? A Amazon é de 95. Então, se você pegar de 95 a 2005, ela passou praticamente no vermelho, aquele movimento de conquista do mercado que eles fizeram logo no começo. Mas foram nos primeiros anos, então muito para trás na história. Outro exemplo público, eu peguei dados do Mercado Livre também, e fui compilando ano a ano qual que é a receita, o lucro sobre a receita. Eu entrei no Mercado Livre em 2012. Então assim, o Mercado Livre cobrava muito pouco, na época era um take rate de 3, 4, 5%, gastava muito pouco, era muito rentável, mas crescia num ritmo mais lento. O que aconteceu ali em 17? Quem está mais tempo no e-commerce, foi a época que o Mercado Livre começou a fazer, a partir de R$120, não tem conversa, o frete é grátis. Não tem opção. Se quiser vender na plataforma, o frete vai ser grátis. Em 2018, aí praticamente zerou. Em 2018 acelerou ainda mais, começou a fazer, baixar de 120 para 80, agora está baixando de 80 para 19. Então você vai vendo que é garantindo que você está investindo. Fez-se esse movimento. Então, ele começou com uma estratégia até 2017, que era de maximização de lucros, e de 18 ou 17 para cá, muito mais essa questão de inovação para você fazer, praticamente desenhado ali para ser no 0 a 0, e tudo que você ganha, você investe em crescimento. Peguei dados da Shopee também. A Shopee divulga um dado só do Brasil, que é o grupo que negocia, chama C Group, ele é negociado em Singapura, mas ele dá uma frase lá falando assim, no Brasil eu estou investindo aproximadamente tantos dólares por pedido. E eu peguei esse dado, vi qual que é o ticket médio deles, falando assim, se eu estou gastando tantos dólares por pedido, eu olhei quanto que é o ticket médio e via que assim, eles passaram por esse momento até pelo menos 2023. Até 2024 eles falavam todo trimestre, eu peguei o relatório trimestre a trimestre para ler, e fui achando esses dados, e em 2024 para frente ele começou a falar assim, a partir daqui a gente começou a dar break-even, começou a ficar, não é mais negativo. Eu estou imaginando que ele está ali na linha próximo do 0. Então a gente vê aqui 3 casos de Brasil, como que o Marketplace reage para a gente ver como que funciona o Marketplace. Mas tem uma coisa que vem mudando, e não é só no Brasil, é no mundo todo. Como que funciona normalmente a cadeia? O fabricante vende para o seller, que vende o produto no Marketplace. Eu sei que isso não é tão trivial, tem fabricante vendendo no Marketplace, tem seller vendendo no Marketplace, tem distribuidor, importador. Mas a cadeia tradicional é mais ou menos assim. O que a gente percebeu? O primeiro movimento é o movimento dos produtos feitos na China, que é o Made in China. O produto é feito na China. Com o passar do tempo, ele não era só feito na China, ele já era vendido direto por um seller chinês, e você tinha um seller chinês competindo, vendendo no Marketplace. Terceiro passo, a gente percebe que não é só feito na China, vendido por um seller chinês, mas por uma plataforma chinesa. Então a gente vê que é comercializado por plataformas
asiáticas, o chinês é a principal característica. Eu vou passar ponto a ponto só para a gente olhar um pouquinho de como que significa isso na prática. Aqui é o que o Lorival falou, né? Você falou assim, nossa, eu não escutava tanto de China. Isso aqui, o que é esses dados? Participação da exportação mundial dos principais blocos. Então a gente vê ali, a China, tem Estados Unidos, tem Alemanha, tem Reino Unido, tem Japão. Se a gente voltar lá em 1990, a China era menos de 2%, era 1% aproximadamente da exportação mundial. Começou a crescer. Hoje a China é o maior exportador do planeta. Então assim, lá nos anos 2020, 19, passou e superou todos os blocos. Então assim, se você pegar, é maior que Estados Unidos, é maior que Alemanha, é maior que Reino Unido, é maior que Japão. Esses são os dados no mundo. E no Brasil, como que fica esses dados no Brasil? Se a gente comparar esse mesmo dado no Brasil, agora eu estou olhando o contrário. De quem que o Brasil importa? O Brasil compra de quem? O efeito é muito parecido. Lá no final dos anos 2000, muito pouco representativo a China, menos de 5%, a gente comprava muito mais de Estados Unidos, da União Europeia, aqui eu até consolidei o bloco inteiro da União Europeia e do Mercosul. E quando a gente olha em 2020, mais ou menos também, é o mesmo momento que cruza, a China é o principal parceiro do Brasil em termos de importação, superando os Estados Unidos, superando a Europa inteira, superando o Mercosul. E eu costumo falar, é mais fácil você comprar um produto chinês aqui no Brasil do que comprar um produto argentino aqui no Brasil. É muito mais fácil. Você compra fácil um produto, vem lá da China, chega em uma semana aqui, se você quiser trazer do Mercosul, já não é tão fácil. E a gente percebe isso nos dados. Passinho para frente. Agora esses dados também, eu vou ficar trocando entre Estados Unidos e Brasil para fazer esse paralelo. Agora aqui, voltando para os Estados Unidos. E como que foi o segundo ponto? Seller chinês. A Amazon, no relatório dela, em algum momento lá em 2024, ela falou assim, eu tenho um número significante de sellers chineses vendendo na plataforma. Isso a Amazon Estados Unidos. E tem uma empresa que traqueia isso, que chama Marketplace Pulse. O que ele percebeu? Que, na verdade, esse que ele chama de significante é que quando chegou na metade, mais ou menos. Isso lá, hoje, se a gente olhar 2024 e 2025, praticamente metade dos sellers da Amazon Estados Unidos são chineses. São sellers que estão na China vendendo produto através de exportação e importação direta, fazendo cross-border direto da China para os Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente vê um efeito parecido, mas aqui no Brasil ele não é tão grande quanto a gente percebe nos Estados Unidos. Eu tentei estimar, tá? Porque assim, esse número é difícil saber quanto que é. Eu tentei estimar quanto que é esse valor. O EBIT ele pergunta assim, quantas vezes você comprou na China? Com que frequência? Qual foi o ticket que você gastou? Quantos de vocês? Então eu peguei um número assim, quantos shoppers tem no Brasil? Vezes a penetração que diz que comprou na China, com a frequência e com o ticket que comprou na China. Tentei estimar em 2023 de 40 a 50 bilhões de reais vendidos aqui. Se a gente pegar em 2024 de 30 a 40 bilhões, caiu um pouquinho em 24. Se a gente comparar isso, é aproximadamente 10% do mercado. O mercado brasileiro é uns 350 bi, então não é que ele não existe uns 10% do mercado, mas não é tão forte como nos Estados Unidos. Mas aí vem uma segunda tendência, que é a tendência plataformas chinesas. E a gente olha, essa é o gráfico da Temu, isso aqui, voltei para os Estados Unidos, então agora eu estou olhando plataformas chinesas, a gente vê, a Temu passou de praticamente 0 visitas, em 2022, para quase 800 milhões, 700 milhões de visitas em praticamente 18 meses. Quando a gente olha o ranking, e aqui eu estou olhando só venda de marketplace nos Estados Unidos, a Amazon vendeu 325 bilhões. Então, isso é marketplace. A Amazon vende outros quase 300 bilhões de produtos próprios, que é 1P. Isso é o 3P dela. O eBay vende 35, a Temu já é o terceiro lugar, quase do tamanho do eBay. Passou de 0 a quase o tamanho do eBay, que tem... O eBay é de 95. O eBay tem 30 anos de história. Passou de 0 a do mesmo tamanho em 18 meses, enquanto o outro precisou de 30 anos para chegar ali. A Walmart tem uns 10% no marketplace, e a TikTok Shop é o que mais difícil de estimar, está começando ainda, mas já tem uma estimativa entre 5, 10, algumas pessoas até fazem uma estimativa um pouco maior. E como que é no Brasil? Eu fui tentar pegar esses dados no Brasil, e aí eu fiz esse gráfico. Eu tinha o de maio de 25, que eu vi do pessoal da Conversion, eu pedi para eles se eles tinham um histórico maior para poder comparar, e queria agradecer, o pessoal da Conversion passou para mim as informações para a gente olhar, e o que eu estou fazendo
Peguei maio de 25, fui comparando os maios para trás. 24, 23, 22, 21. O que a gente vê aqui? E comecei a tentar fazer um padrão de cor. O que são sites que eu chamei de azuizinhos? São os sites América. O que é América? São os que têm presença não só no Brasil, mas na América como um todo. E aí, a gente tem Mercado Livre, principalmente na América Latina. A gente tem a Amazon, que está presente principalmente também na América Latina, principalmente nos Estados Unidos. Os verdinhos são os brasileiros. Então, em 2021, o número 1 era o Mercado Livre, o número 2 era a Americana, um site brasileiro, depois um site americano, depois outro site brasileiro, Magalu, com 80 milhões. Casas Bahia com 73 milhões de visitas, o AliExpress já aparecia com 41, a Shopee com 41, a Netshoes com 23, o Elo7 com 23 e o Submarino com 23. Então a gente vê aqui assim que a gente viu um predomínio de sites brasileiros em 2021. À medida que os anos foram passando, a gente começa a ver mais sites vermelhinhos, e mais do que sites vermelhinhos, subindo na pirâmide, né, cada vez mais alto. Então a gente olha, saindo de 21, com a evolução até maio de 25, a gente vê Mercado Livre em primeiro lugar, a Temu, que não existia em 22, ela já está em segundo lugar, com a Shopee em terceiro, e eles ficam brigas. Acabou de sair um relatório deles do mês passado, de junho, ia inverter um pouquinho, a Shopee voltou a ser segundo, mas está ali, cabeça a cabeça, segundo e terceiro. A gente tem a Amazon com 190 milhões de visitas, o LX aparece ali, Shein, o iFood, Magalu, Express, etc. E aí eu tentei estimar o que significa isso em termos práticos, em termos de venda mesmo. Porque assim, aqui é visita, vamos tentar falar, e venda, tá bom, quem que está vendendo mais no Brasil? Eu lembro que eu fui para um shop.org, que eu fui palestrar, representando o Mercado Livre, em 2014, isso, praticamente 11 anos atrás. E aí o painel era falando que os marketplaces estavam crescendo o mundo afora. Naquela época, o Brasil era uns 30% da participação do e-commerce era marketplace. Na China já era 90%. E aí depois de um tempo a gente começa a perguntar assim, sabe? As coisas na China, quando eu olho para a China, às vezes eu estou olhando um negócio que vai acontecer daqui 5, 10 anos no Brasil, uma tendência. E aí eu fiquei com isso na cabeça e fui pegar os dados e tentar converter eles para hoje. O que a gente percebe? Voltando lá em 18, as informações que eu tenho do mercado desde 18, então a gente vê praticamente os sites chineses, eu não estou colocando cross-border aqui, tá? Então o AliExpress não entra, eu estou colocando, não, AliExpress principalmente vendido China, né? Eu estou colocando aqui, Brasil, verdinho, tinha 32%. Aí nós estamos falando, se a gente lembrar lá do gráfico, a gente tinha Americanas, tinha Casas Bahia, Magalu, tem vários players aparecendo. Eu somei todos eles e estimei a venda do que a gente está fazendo. Eles representavam 32% das vendas. Essas informações são públicas, eu estimei algumas outras. O Mercado Livre mais Amazon, praticamente, que é o azul, 31%. E os outros marketplaces, diversos marketplaces do Brasil, 37%. Então, praticamente um terço, com predomínio ainda dos sites próprios, digamos assim. Os marketplaces começam a desenvolver muito fortemente a partir de 14, 15, aí vai ganhando relevância. Aí a gente já vê em 2020, 3% de participação de asiático, 4, 9, 13, 22. O que é importante a gente reparar aqui? Em 2024, a estimativa é de que os asiáticos vendam no Brasil 22% do que é no Brasil. E aqui eu estou falando de Shein, Shopee, predominantemente. Mercado Livre mais Amazon vende 48%. E os sites brasileiros foram diminuindo. Hoje eles são 18%. E sobrou 11% para os demais. Então, se a gente olhar, desde 2022, que foi 90%, que é tirando os 10%, 90% das vendas do e-commerce brasileiro está concentrado em 7, 8 players, marketplaces. Em 23, baixou um pouquinho, e aqui o efeito Americana que saiu, mas no outro ano seguinte já foi reocupado por marketplaces, e quando a gente vê um predomínio muito grande, principalmente dos asiáticos. E aqui a gente fica com a pergunta, né? O que está acontecendo? Por que tem esse predomínio? Como que funciona? Quais são as oportunidades que a gente vê com relação aos marketplaces asiáticos? E é nesse momento que a gente chama o WIN
para ajudar a gente um pouquinho de entender como que está essa relação dos asiáticos e explicar para a gente. Eu trouxe até aqui mostrando, olha, eu estou olhando o que aconteceu. Pegar o bastão. Pegar o bastão agora. Hã? Vou pegar o bastão. Muito E continuar bom. um pouquinho. A partir aqui de agora a sua gente vai fala tentar incrível. entender o que aconteceu para que os asiáticos hoje já vendam mais no Brasil do que os brasileiros. Obrigado, mestre. Bom, acho que o Leandro conseguiu contextualizar bem, dar uma dimensão dos números, dar uma dimensão da relevância e principalmente da participação e essa evolução histórica nos últimos anos da participação das plataformas asiáticas, e muitas vezes eu vou me referir a plataformas chinesas, até porque, e aí eu vou abrir um parênteses, na própria Ásia, muitas vezes eles se referem a Shopee como uma empresa chinesa, ou pelo menos de DNA chinês. Fundador chinês, investidores, uma série de coisas todas chinesas, só o CNPJ deles foi criado em Singapura. Então, se eu fizer isso, por favor, entendam qual que é a referência que eu estou tirando daqui. Ok? Quando a gente fala de China, normalmente a China que a gente tem é a China dessa visão, da China dos produtos baratos, da China dos produtos que ainda vão ser importados, ou da China que está cada vez mais se desenvolvendo. Mas, de fato, esse ano a gente começa a ter a China como um mainstream tecnologia e inovação. E um dos grandes responsáveis foi a DeepSeek. DeepSeek, por incrível que pareça, foi até para os grandes jornais, Jornal da Noite, Fantástico, enfim, a mídia mainstream, mídia popular, e o que conseguiu elevar a percepção de muitas pessoas com relação à qualidade do que a China vem fazendo nos últimos anos. Por outro lado, também, a gente está aqui no ambiente de e-commerce, internet, a gente tem, e o que eu sempre reforço muito, a internet é uma plataforma fria, muito distante. E o negócio que a gente faz, o e-commerce, é uma experiência solitária. Se você pensar bem, você pode estar aqui, num palco, num evento cheio de pessoas do seu lado, comprando sozinho. Mas quando a gente vai para o mundo físico, o mundo real, a gente tem uma outra dimensão. Das atividades, do social, etc. E a China consegue, nesse momento, trazer todos esses componentes dentro de uma grande revolução que eu estou passando, o que eu chamo de China digital. A China vem revolucionando e trazendo novos players ao longo dos anos. Talvez no início da década de 2000, final da década de 1990, alguns grandes players dominavam o mercado, só que a gente vê uma aceleração muito rápida de novos entrantes. E é esses novos entrantes que eu quero trazer um pouquinho para vocês e para vocês entenderem um pouquinho melhor quais são os conceitos e as visões. Aqui vocês podem ver nessa evolução, como eu comentei no início, em azul, esse azul um pouco mais escuro, são os players mais tradicionais. A gente está aqui já há praticamente 16 anos de e-commerce Brasil, 20 e poucos anos, quase 30 anos de operação de comércio eletrônico. Eu acho que a gente já pode dizer que o e-commerce que a gente faz é um pouco mais tradicional. E os novos entrantes nos últimos anos começam a trazer novas propostas de valor. Esse azul, um pouco mais claro, que é o que eles chamam de novo social commerce, ou enfim, as nomenclaturas não estão definidas, não são fechadas em pedra, mas é interessante a gente entender os conceitos e é algo que eu vou explicar um pouco mais hoje. O vermelho são os outros e o laranja traz o conceito de fato que a gente chama lá na China de social commerce. Nos últimos anos, muitas publicações internacionais começaram a se referir ao social commerce como o comércio eletrônico gerado através de leads captados por redes sociais. Mas na China, de fato, o social commerce tem outro conceito que é de ponta a ponta, também vou comentar um pouquinho. E o Brasil, de fato, está no meio desse furacão todo, principalmente da entrada dessas plataformas chinesas que estão dentro de um conceito muito importante que vocês precisam entender, que é da internacionalização das empresas chinesas. Essa internacionalização nos trouxe uma série de players, e aqui eu estou me referindo a eles conjuntamente como os dragões do comércio eletrônico, que tem a AliExpress, a básica, quase 10 anos de operação aqui no Brasil, a Shopee, que o Leandro mencionou bastante, a Shein, super segmentado em moda, e os últimos 3 entrantes que entraram basicamente nos últimos 2, 3 anos, TikTok Shop, Kawaii Shop, trazendo a proposta de social commerce, e a Temu trazendo uma proposta primeiro de cross-border e depois de venda ponta a ponta, adaptando um pouco do modelo de negócio que eles já têm no mercado chinês.
Então, fica muito claro que a gente está falando muito além do cross-border. Tanto que esses últimos números que o Leandro mostrou são números que excluem o GMV. Do cross-border, ou seja, basicamente das operações que estão no mercado brasileiro. Como todo, o Leandro também comentou nesse último, e o número da estimativa dele é super importante, espero que vocês tenham tirado foto, anotado a estimativa do GMV consolidado, e aqui eu trago um pouquinho desse cheiro também da relevância dessas plataformas aqui. E o que é interessante, aqui a gente sempre está falando das plataformas de marketplace de comércio eletrônico. A gente ainda não está falando das audiências, das plataformas de redes sociais, das plataformas de plataformas de vídeo, que é o caso especificamente do Kawaii e o caso também do TikTok Shop, trazendo um público e uma audiência completamente diferente, numa ordem de grandeza que talvez a gente nem imagine que vai entrar nesse mercado. Okay? E o que de fato os e-commerce chineses representam no Brasil. Como também naquele histórico, naquele timeline que o próprio Leandro mostrou, quando a gente pensa nesse modelo, a gente pensa sempre muito nos produtos. Cross-border, comprando produtos chineses, chegando aqui, em qualquer lugar no Brasil, enfim. Só que, de fato, agora, as operações de comércio eletrônico, principalmente de marketplace chineses, trazem uma série de outras características que cada vez mais nos impactam além dos produtos. Então, não se restringam mais àquele cabo, aquela blusinha, aquele celular que você comprou no AliExpress, ou na Shopee, ou na Shein. Agora a gente está falando de uma série de estratégias, uma série de características e funcionalidades que essas plataformas chinesas nos trazem e nos mostram na sua efetivação. E o que eu quero trazer aqui é um pouquinho dessa organização, para vocês terem um pouco de perspectiva para onde a gente está indo e qual que é a leitura disso. Isso é uma leitura muito particular que eu desenvolvi ao longo dos anos para tentar organizar um pouco das diferenças entre as plataformas ocidentais, e aí eu coloco ocidental de uma forma bem ampla, brasileiras, americanas, europeias, de uma forma geral, e os dragões, que aí, de novo, inclui alguns, inclusive, outros players que estão no Sudeste Asiático. Um ponto super importante, eu acho que a origem de todas essas empresas, a origem das empresas chinesas a partir do ponto de vista do que eu chamo de DNA da empresa, ou seja, empresas de tecnologia que não tinham um papel antes ou um legado a respeitar, que era basicamente de empresas de comércio offline, que depois entraram no mundo online e precisavam respeitar seus modelos de negócio de compra e venda. Então, as empresas de comércio eletrônico, principalmente as plataformas chinesas, se caracterizam muito por um papel em branco, ou seja, poderia fazer qualquer modelo, poderia desenvolver qualquer frente, qualquer ideia a partir disso. Então, isso possibilitou que eles caminhassem para algumas frentes de negócio, inclusive depois o Dante vai mergulhar um pouco nisso, principalmente na parte do retail media. Então, na primeira linha, começando já a partir do modelo de negócio. Modelo de negócio diferente, modelo de negócio ocidente, o tradicional, compra e venda, ou nos modelos de marketplace mais recentes, e com retail media como uma nova avenida de crescimento. Enquanto isso, na China, a gente tem nos dragões o comércio eletrônico através das plataformas, comissionamento e o retail media já nativo. Inclusive, algumas das plataformas chinesas, e aí eu digo no mercado chinês, não nas suas operações ocidentais, tem a maior parte do faturamento vindo de publicidade. Então, alguns desses marketplaces, e aí eu vou dizer nominalmente, das operações ligadas ao Alibaba, tem um faturamento maior em publicidade do que em comissionamento ou margem. Alguns números indicaram em entrevistas, cerca de 60% da operação da receita do grupo Alibaba em B2C veio de publicidade. Ou seja, o Alibaba no B2C é mais Google do que a Amazon propriamente dita. E os outros pontos são super importantes para vocês também entenderem e conseguirem contextualizar. Posicionamento no Ocidente fragmentado. No dia a dia a gente utiliza WhatsApp, Facebook, Instagram, e depois vai comprar em um site, depois vai fazer cada uma das coisas, cada atividade especializada no seu aplicativo. Enquanto isso, na China, a gente tem aplicativos ponta a ponta, onde você pode fazer de tudo. Muitas vezes a gente se refere a eles como super app, mas mesmo as plataformas especializadas em entretenimento, em redes sociais, também são transacionais. Ou seja, o cliente não precisa sair. Estratégia de cadeia de suprimentos, e talvez essa seja uma das partes menos
destacadas, mas mais importantes, principalmente da perspectiva das plataformas chinesas. Elas já internacionalizam com todo o supply chain, ou seja, os sellers, que o Leandro mostrou antes, já conectados, já plugados. Em cada um dos mercados que eles entram, é só virar a chavinha que já tem milhões e milhões de vendedores. E, por fim, os formatos e os canais, que como eu comentei logo no início, a gente está muito acostumado no modelo de aplicativos, de sites, enquanto isso a China traz uma diversidade muito maior, e vou fechar a apresentação também com essa parte. Organizando um pouquinho nos vários modelos, e aqui é uma classificação que eu criei, não é uma classificação oficial, uma classificação que vocês vão ver em nenhum tipo de relatório, dando as principais características. E aqui também casando quase com as fases de desenvolvimento, inclusive o cross-border, e talvez para alguns que já estejam no mercado de comércio eletrônico mais tempo, ou já são consumidores há bastante tempo, já deve se lembrar talvez os primeiros cross-borders da DX, Deal Extreme e uma série de outros. Eles foram lá os primeiros lá atrás, e muitos já, inclusive, nem existem mais. E os cross-borders que existem atualmente, são operações internacionais que, inclusive, têm escritórios nos países de destino e nos países de expansão. E, por fim, os modelos cada vez mais recentes em expansão, que são, na China, o que eles chamam de content commerce, ou seja, e-commerce ligado a conteúdo. E, na verdade, não só conteúdo, interatividade, comunidade, enfim, uma série de outras características. Esse slide, esses números aqui, o Leandro já mostrou, não vou me ater muito, mas principalmente para mostrar que tudo aquilo lá, os conceitos, as ideias, as estratégias não são só um lado romântico, são um lado palpável, concreto e cada vez mais desenvolvendo com muita velocidade. E comparando, entendendo um pouquinho com mais nuances essas diferenças todas, vamos avaliar em cada uma das frentes aqui, principalmente considerando a estrutura e o modelo de negócio, ou seja, diretamente a monetização. A gente tem as operações como Temu e Shein, fazendo praticamente ponta a ponta e muitas vezes se envolvendo diretamente na fabricação ou no comando junto com os fornecedores fabricantes, orquestração de redes inteiras, e aqui muitas vezes a gente se refere a eles ou a network ou a ecossistemas, e quando vocês olharem com mais profundidade, cada uma dessas plataformas chinesas também trouxeram uma série de outras empresas que trabalham com eles no mercado asiático ou mercado chinês, e por fim o modelo de super app e a integração efetivamente é onde você tem um aplicativo que você pode acessar praticamente qualquer serviço e qualquer funcionalidade dentro de um aplicativo só. Os grandes marketplaces asiáticos e os aplicativos chineses ainda não são super apps aqui no Brasil. E, de fato, nenhum super app nasce super. Ele se desenvolve ao longo do tempo com a velocidade e com a intensidade de uso. Se você vende uma linha branca, se você vende um produto com baixa frequência, você não consegue virar super. O super, por um lado, ele tem a oferta e, por outro lado, tem a frequência de uso para realmente virar um super aplicativo. E, do outro lado, tem a monetização, como eu comentei, receita vindo não só das comissões, não só das margens, mas também cada vez mais de publicidade de uma forma super escalável. Centros de fulfillment que cada vez mais também se transformam não só numa parte da cadeia, mas também um serviço que essas empresas oferecem, e, por fim, um valor agregado de contas e que cada vez mais as empresas e os sellers podem se potencializar e conseguem vender com mais capacidade, com mais sofisticação do que os marketplaces tradicionais. O ecossistema aqui também começando a destrinchar algumas outras empresas que muitas vezes a gente coloca numa coluna ou num grupo separado, que são os deliveries de supermercados, pedidos de comida, enfim. Que na China, no final das contas, eles encaram sempre como a mesma coisa. E se você pensar friamente, é tudo comércio eletrônico. A gente está comprando produto, comprando serviço, a gente está usufruindo de alguma coisa, tanto no online quanto no offline. Meituan, que muitos de vocês já devem ter visto, está entrando no Brasil, através da operação de uma marca chamada Kita. Nos próximos meses vão lançar em numa grande campanha, para atingir e para principalmente trazer essa opção e essa proposta de valor diferenciada que engloba não só o próprio serviço, mas ecossistemas e modelos.
E no final das contas, a gente está falando de um formato onde a gente tem cada vez mais se utilizando de UX chineses. Então, o desenvolvimento e o que a gente estava acostumado a lidar ao longo dos anos de usabilidade desenvolvida no Ocidente e no Brasil, cada vez mais estão sendo substituídas, e algumas práticas de negócios também, principalmente estratégias, como algumas dessas 3 que eu quero destacar para vocês, que é a AARR, que foi desenvolvida nos Estados Unidos pelo Dave McClure, alguns anos atrás, focando muito na conversão no final, e também do funil, que a gente está muito acostumado a trabalhar cada vez mais no mercado digital. E, por fim, o Private Domain. E aqui, falando um pouquinho mais, no mercado chinês, o AARR ele é muito focado na conversão contínua, não só numa conversão única, que é feita de uma vez, mas a conversão contínua. Para isso vem o quê? A gamificação, check-in, todos os bônus, os pontos que cada vez mais vocês estão acostumados. Eles não são meramente pequenos gimmicks. São estratégias de aquisição, estratégias principalmente de retenção. Então, se você diariamente entra na Shein e na Shopee para fazer esse check-in, agora você está entendendo um pouquinho mais como isso funciona. O funil, que ele também está muito caracterizado não só pela conversão maciça, mas também por trazer muitos usuários e fazer retenção contínua daquela base que está dentro da sua base de usuários. E, por fim, isso resultando numa jornada totalmente invertida do que a gente está acostumado no Ocidente. E, de novo, trazendo games, trazendo check-ins, trazendo pontuação, trazendo muitas vezes o que a gente acha que parece distante da realidade ou distante do que faz sentido para os nossos usuários, para o nosso comportamento de usuários de internet. Por que eu vou fazer check-in se eu estou entrando para comprar alguma coisa? Por que eu estou acumulando? Por que eu entro no jogo? Abrindo parênteses. Em 2021, eu trouxe uma empresa junto com a Americanas, que era um aplicativo de social commerce. Social commerce tinha redes sociais, tinha lives principalmente e vídeos curtos. Mas uma das grandes características que a gente ofereceu foram os jogos. Pequenos jogos parecidos com Candy Crush. As pessoas entravam diariamente para se divertir, jogar e acumular pontos e acumular cupons para eventualmente em algum momento comprar. Então essas estratégias conseguem atingir usuários que não estão no momento de compra, não estão no momento da jornada propriamente dita. E, por fim, o Private Domain, que é um modelo que, no Brasil, se traduziu por, talvez, grupos de WhatsApp, do que a gente cada vez mais está se acostumando. Só que com uma característica muito importante, esses grupos são ativos como se fossem comunidades, não só grupos que são listas de destinatário, mas também grandes comunidades com managers. No final, o que significa isso? Uma das empresas de maior destaque na China, Perfect Diary, uma empresa de cosméticos, consegue atingir 65% de recompra. 65% através de uma combinação de todas as estratégias. Okay? E aqui no Brasil, a gente tem visto cada vez mais o Live Commerce. Live Commerce, agora com a entrada do TikTok Shop, a gente pode dizer que é uma nova fase do Live Commerce, ou Live Commerce chinês propriamente dito, que tem um componente social e de algoritmo de AI muito importante. Antes, a gente vinha praticando, talvez, YouTube Commerce, ou Instagram Commerce, ou Facebook Commerce, ou como que a gente queira chamar, que era basicamente vídeo e transação. Só que agora a gente coloca o componente de redes sociais e de algoritmo para direcionar as pessoas adequadas para fazer aquela compra. E essas 3 plataformas são as que no Brasil estão operando esse modelo. Principalmente e possibilitando empresas que vendem diretamente para o consumidor, não tem operação de terceiros, não tem canais indiretos para que eles possam vender e usufruir de todas essas funcionalidades. E muitas vezes na China, o D2C também funciona através do marketplace. No Ocidente, de uma forma geral, a gente vê o marketplace como um canal, como intermediário. Na China, vê-se mais como uma ferramenta. Okay? E o que eles trazem? Eles trazem uma série de riscos, obviamente, esse distanciamento que, em alguns momentos, essa apresentação hoje a gente vai reforçar e a gente vai falar. Essa comoditização da marca, você entra lá, sua marca está junto com uma série de outras empresas, só que existem uma série de outras oportunidades que esses marketplaces trazem tanto como práticas como oportunidades reais de negócio tanto para os nossos sellers, para as nossas marcas e para o mercado brasileiro de uma forma geral. Ok? E agora vou pedir para o Jean trazer um pouco dessa perspectiva e principalmente continuando um pouquinho dessa história do que a gente vem falando dos riscos e das oportunidades de marketplace.
oportunidade. Obrigado, Win. Obrigado. Olá. Muito bom. Então, após essa super introdução, olhando realmente o viés, o lado dos marketplaces, onde a gente traz uma visão da indústria do Leandro, um profissional que ficou praticamente por 20 anos como diretor, né, de marketplace, e essa visão inovadora desse momento dos chineses entrando, né, me faz lembrar do meu início no e-commerce. E lá por volta de 2005, que eu ainda tinha um catálogo virtual, a Intim Store era um catálogo virtual, a gente fazia os pagamentos todos fora. Para quem quiser aqui pegar o LinkedIn do Win, está na tela. E vamos então, agora sim, ao que interessa, perdão. E eu lembro então que desse catálogo de 2005 nós lançamos a nossa loja virtual naquela plataforma Fast Commerce, né? Quem lembra do Fast Commerce? Existe até hoje, está bem. O Guilherme ainda toca, ele é low profile, não vem aqui para o fórum, mas é uma das primeiras plataformas, né? E a gente, eu particularmente, vai ter aqui um perfil de seller que eu vou identificar e que vocês vão saber. Que é o que eu me identifico. Eu sempre fui muito reticente, muito preocupado com o fenômeno das plataformas, dos marketplaces, e demorei para entrar nesse jogo. Foi em 2015 que nós começamos. E fomos performando, fomos crescendo, desenvolvendo. Em 2018, 19, foi 19, nós entramos com força foi em 2018, nós entramos com muita força numa Black Friday, junto com uma plataforma nacional, não vou citar os nomes para não gerar polêmica, e foi ótimo, foi maravilhoso, a gente vendeu muito, muito acima do que nós esperávamos vender, e isso nos deixou muito animados. A ponto de que em 2019 nós viemos com o dobro da força, em termos de volume de estoque, em termos de preparação, tudo. Só que, naquela época, a plataforma simplesmente mudou a sua sede para outra cidade e o meu Key Account caiu. Simplesmente, então, nós não tínhamos mais Key Account e todas as promoções, né, todas as ofertas que estavam combinadas com esse Key Account simplesmente não subiram. E eu me vi, então, com um estoque gigantesco e se nós não tivéssemos estrutura financeira, com certeza nós teríamos capotado. E daí, mais ou menos então para idos de 2019, eu escrevi um artigo, Marketplace, não construa sua casa em terreno alugado, que trouxe essa discussão. Então eu, dentro do Conselho do E-Commerce Brasil, sempre defendi muito esse viés de usar os marketplaces a favor dos negócios, porque certamente é o que eles fazem conosco. E aí, então, a gente tem que ter esse olhar estratégico e se perguntar, afinal de contas, né, num cenário como esse, onde 6 marketplaces dominam 89% do mercado, e esses 11% que restam, é todo o resto. Ou seja, os marketplaces que não entraram nesses 89% e as plataformas próprias. Qual vai ser a nossa estratégia nesse cenário? Essa pergunta que eu faço a vocês e o que eu pergunto claramente. Você está pilotando esse jogo ou está sendo pilotado? Porque claramente a gente vai ter um cenário muito sedutor pela frente. Se a gente pegar só o Mercado Livre e pensando em funil de vendas, o Mercado Livre tem 78 milhões de visitas dia, tem 62 mil buscas por minuto, e pensando lá embaixo, na conversão, são 52 milhões de visitas à página de produto por dia. Então, se você, seller, e aqui eu abro um parênteses, por favor, levanta a mão bem alto quem é revendedor. Agora, levanta a mão bem alto quem é marca própria.
meio a meio. Fruto disso, né, daquele aprendizado que eu tive em 2019, onde nós éramos 25% marca própria e 75% revendedores, nós fizemos um processo que hoje em dia a gente tem justamente o inverso. Cerca de 80% marca própria e 20% revenda. Mas, se a gente olhar e dentro dessa visão da potência que são os marketplaces, se nós tivermos preço competitivo, profundidade de estoque, reposição segura. E quando eu falo reposição segura, eu quero dizer que se você esquenta um anúncio muito bem, quando você lança aquele produto, se esse produto não tiver uma boa reposição, se ele furar a grade, o algoritmo vai entender que você não atende às regras do marketplace e o seu anúncio vai cair. Consequentemente, então, atender às regras dos marketplaces é essencial para que você venda muito. E você vai vender muito, tendo esses 4 pontos. O que gera em qualquer empresário uma euforia. Uma euforia que vai ser retratada justamente com o fator de que as suas vendas ficarão altas. O seu caixa vai ficar positivo, porque as plataformas pagam em 12, 15 dias. E, portanto, você vai ver dinheiro. Isso vai te estimular a aumentar o seu portfólio. E esse aumento de portfólio vai gerar um aumento de complexidade no teu negócio. A partir daí, gerir esse estágio, ele é importante, porque serão inevitáveis os fatores que vão seguir a isso. Em primeiro lugar, a concorrência. Se o anúncio deu certo, não só o seu concorrente vai ver esse anúncio que deu certo, como a própria plataforma vai ver e vai estimular mais anunciantes, mais sellers, porque a plataforma tem interesse em maximizar a experiência do cliente. Em segundo lugar, vão haver pressões por descontos, vai haver pressão por frete grátis, vai haver pressão justamente sobre a sua margem. Aumentos inesperados de taxas, assim como o Mercado Livre entrou agora com essa política de descontos no frete, de frete grátis acima de R$19, em breve ela vai buscar recompor essa lucratividade. Ou vocês acham que não? Percentual do Ads cada vez maior. Muitas empresas que 2, 3 anos atrás promoviam e patrocinavam cerca de 20% dos anúncios, já estão chegando nos 50% para poder manter uma boa performance. Ou seja, é mais um pedacinho dessa pizza que é a sua margem líquida que vai sendo entregue. Aumento do custo fixo. Por quê? Você aumentou a sua estrutura, você aumentou o seu portfólio, você ficou animado, então você aumenta o seu custo fixo, que seja em sistemas, que seja em contratação de pessoal, que seja em locação de espaços maiores. E, por fim, sua margem líquida muito pressionada. E essa pressão sobre a margem líquida, ela reflete no fato de que caixa não é lucro, e vice-versa. E que, portanto, ter caixa não significa lucratividade. E qualquer dor de barriga poderá te gerar um problema muito sério. Isso, então, te traz, me fez refletir, né, que nós temos 3 perfis de vendedores, de sellers. O primeiro deles é aquele que executa tudo. O segundo, o que gere com margem. E o terceiro, que pilota o jogo. O executa tudo é aquele, normalmente são revendedores.
O negócio do cara é vender. Ele é um buscador de produto estrela. Conhecem? O que tiver em hype, o que tiver aparecendo no top de produtos mais vendidos dos marketplaces, ele está correndo atrás. Ele vai, faz negócio, seja através de distribuidor, seja buscando um distribuidor direto, seja através de revendedores, ele compra e bota para vender. O negócio dele é vender. Não se preocupa com custos indiretos. Quando seu produto encalha, o famoso default, né? Quem aqui paga default? Não precisa levantar a mão. Muitos pagam, então, mas para todos vocês que pagam, tem um grande número daqueles que não pagam e acha que essa conta um dia o governo vai perdoar. E eu digo para vocês, vai ter uma palestra amanhã sobre a reforma tributária, recomendo vocês estarem por aqui, e eu garanto a vocês que os estados não vão perdoar, até porque tem muita gente que paga. Então é um custo que não pode ser esquecido, taxa de devolução e tudo mais. Então, vai operando, não tem grandes participações de canais próprios. A plataforma própria representa muito pouco, por vezes não tem um canal próprio, uma loja física. Tem uma grande complexidade operacional, porque atua com muitos produtos, com muitos marketplaces. Cada marketplace tem as suas regras, tem o seu negócio, a sua negociação, a sua precificação, o seu SEO. Então você tem que ter uma grande complexidade para administrar tudo isso. E, consequentemente, tem uma alta dependência dos marketplaces. Esse é o cenário em que, normalmente, o negócio não dá certo. Por quê? Mesmo faturando muito, eu conheço operações que faturavam mais de 400 milhões de reais e simplesmente capotaram dentro desse modelo. Aquele que gere com margem, aqui se divide entre revendedores e marca própria. Não cede tanto à margem. É aquele caso que eu falei, sou eu, né? Eu como empresário. Não quero ceder margem, então toda vez que vem aqueles lances, baixo preço, frete grátis, concorre aqui, né? Minha equipe está aqui, sabe que eu não estou mentindo, né? Eu não deixo, eu faço cara feia, finge que não ouvi e deixa correr. Tem uma certa participação de canais próprios, tem lojas físicas, tem o seu site próprio ainda performa, mas ainda assim, especialmente quando tem marcas próprias, ele conflita com os seus canais. Por quê? Porque normalmente é uma marca própria não muito conhecida ou não conhecida. E, portanto, fere os seus distribuidores, fere os seus revendedores, quando ele começa a operar em marketplace. Depende do Ads, porque sua marca não é conhecida. E, portanto, faz com que ele tenha que forçar a barra no Ads. E como ele gere com margem, muitas vezes também faz isso com má vontade, digamos assim. Não consegue trazer o cliente para o seu canal próprio. Quem opera e fala, não, mas eu sempre coloco lá um descontinho, eu sei que não é permitido pelas plataformas, mas eu jogo lá a minha embalagem e tudo mais, eu destaco as pessoas para ver se trago esses clientes para os canais próprios. Vocês já cruzaram esses dados? Já pegaram os CPFs dos clientes para os quais vocês venderam nos marketplaces, cruzaram com os clientes que vieram para a sua plataforma própria ou para suas lojas físicas? Normalmente esse número é muito baixo. E é óbvio que a gente tem que buscar estratégias para aumentar esse número. E não vende tanto quanto gostaria. Então, quer dizer, por todas essas questões, como também não cede muito, não participa de todas as promoções, não busca produtos estrela, ele acaba vendendo menos do que gostaria. E, portanto, tem uma dependência média. Na realidade, sobrevive sem o marketplace, mas vende menos do que gostaria. Já o perfil daquele que pilota o jogo, normalmente, são marcas próprias. Ou seja, sellers que detêm a sua própria marca e que, consequentemente, têm uma margem bruta saudável, na qual é possível colocar tudo o que precisa para gerir uma boa venda. Ads, frete, desconto. Não costuma brigar no preço.
Porque brigar no preço vai fazê-lo conflitar com seus canais, vai conflitar com seus revendedores, vai conflitar e, portanto, joga um preço de tabela cheia nos marketplaces, justamente para não gerar conflitos de canais. E faz uma estratégia para conseguir trazer o cliente para os seus canais próprios. Através da valorização da marca, usa os marketplaces a fim de provocar nos clientes o desejo de comprar esse produto por qual canal for. É óbvio que isso faz muito mais sentido quanto mais famosa, quanto mais conhecida for a marca. Mesmo assim, se a minha marca é desconhecida, eu preciso construir um caminho para isso. E, portanto, uso o Ads a favor do negócio. Uso o Ads como ele deve ser, como um retail media, como um canal de aquisição de cliente e não como uma ferramenta para vender um produto na plataforma. E para isso nós vamos ter uma aula agora no final do Dante, falando justamente sobre as ferramentas e como usar isso a favor dos negócios. Por fim, o marketplace, ele não é dependente e é parte da estratégia do negócio dele. Ele usa o marketplace como uma ferramenta de alavancagem para o negócio dele. Nesse cenário, a gente percebe que faturar não é sinônimo de resultado. Então, normalmente, né, como mostra aqui o gráfico, o Executa Tudo pode faturar mais do que os demais. O Gere com margem, menos. E o Piloto Jogo, pelo menos num primeiro momento, ele vai ter mais dificuldade para faturar. Porque o Piloto Jogo vai ter que dizer muitos nãos também. Ele vai ter que se estruturar melhor para conseguir rampar. E a partir daí, do momento que a marca se torna conhecida, ele realmente avança, porque o cliente passa a ser dele. Mas, se a gente pega a equação do lucro nessa questão, é mais ou menos assim que funciona. O Executa Tudo ganhando muito pouco, o Gere com margem mantendo lá o mínimo, né, uma porcentagem satisfatória, e o Piloto Jogo tendo um ROAS alto. Para ver como é possível, né, eu trouxe o case aqui do Planeta do Bebê. Meu amigo Márcio está aqui? Levanta a mão, Márcio. Cadê você? Esse cara, ele está há 30 anos no mercado de bebê. E, portanto, ele tem conhecimento de mercado. O Leandro Soares conhece muito bem o Márcio, né? Adorava o Márcio, não adorava? Ou seja, o marketplace adora esse cara. Mas esse cara, ele conseguiu jogar o jogo de uma maneira inteligente. Por quê? Primeira coisa, não cair de paraquedas. Conhecer o mercado. Ele está nesse mercado de bebê, de puericultura pesada, já foi indústria, já tomou seus tombos, né, há 30 anos. Mas ele dominava e conhecia o mercado. Ele viu o movimento acontecer. Ele viu que, por exemplo, a Bebê Store estava saindo do mercado. Ele viu que somente um produto tinha um único fornecedor, que eram as cadeirinhas de balanço da Fisher-Price. E falou, pá, esses caras não têm concorrente. Foi atrás desse produto e trouxe através de importação direta. Dominou esse subnicho das cadeirinhas de balanço. E a partir desse domínio, ele começou a crescer no mercado de puericultura pesada, com marca própria, importação direta e ticket médio alto. A equação dele, qualquer anúncio abaixo de R$250 no marketplace, a chance de você não estar ganhando dinheiro ou estar perdendo dinheiro é muito grande. Façam conta, desenhem, estudem e busquem mercados que te permitam ter ticket médios mais altos.
porque o frete, quando passa dos 80, é o mesmo. Dos 80 até o R$1.000. Portanto, você dilui o frete, que não é barato, cerca de R$21,45, falando de Mercado Livre, né, dentro de uma estrutura de ticket médio mais alto. A partir daí, ele expandiu o domínio do nicho e agora também diversificou os marketplaces, não deixou tudo num só cesto, né, todos os ovos num só cesto. Ele atua muito bem com os principais players do mercado, justamente porque dá uma gripe, dá um problema, como aconteceu recentemente com vários, um problema de contrato, você simplesmente, o seu marketplace trava. Qual é a tua dependência a esse marketplace? Precisa diversificar. E de agora em diante, ele está expandindo com canais próprios, lojas. Ele me confidenciou que só em função da taxa de devolução, ele está precisando abrir um outlet. De tamanha é a demanda de devoluções. Ou seja, você se preocupa com isso também? Tem esse número na conta? O mais importante é que ele fez uma estratégia para dominar o cliente. É feio falar assim, né, dominar o cliente, mas dominar a satisfação do cliente. E a partir daí, com a marca Maxi Baby, né, que é a marca própria dele, dentro do Planeta do Bebê, que ele é um revendedor, ele consegue, então, conquistar a preferência do consumidor e, dali para diante, ele pode não só abrir a venda desses produtos em revendedores, distribuidores, de loja física e virtual, como também expandir os seus próprios canais. Tudo isso fazendo com que a gente saia da operação reativa por uma estratégia. Em primeiro lugar, dominar a precificação. Se você não é dono do seu preço, você não é dono do seu negócio. As plataformas, elas não são más, elas estão fazendo o papel delas. Elas estão maximizando a experiência do consumidor para ganhar market share, para valorizar os seus próprios negócios. Cabe a nós, sellers, montarmos o nosso negócio para não sermos dependentes disso. O nível de estoque, reviews, entrega, atendimento, valem mais do que desconto. Muitas vezes, até mesmo para produtos comparáveis, o segundo ou terceiro preço certamente não serão os mais vendidos, mas com certeza ganharão mais dinheiro e terão a preferência uma vez que você tenha esses quesitos atendidos. Os consumidores, eles preferem pagar um pouco mais caro pela tranquilidade, pela certeza de que vão ter um serviço, um atendimento melhor. Usar o Ads com inteligência no sentido de monitorar o ROAS constantemente para verificar se aquele resultado está sendo positivo e para fortalecer o branding, para fortalecer a marca própria, para que ela possa ser buscada. Quando a gente fala de grande indústria, e aqui o Dante vai trazer belíssimos exemplos, faz todo sentido. O marketplace, ele é hoje um momento de diversão de nós consumidores, né? Quem nunca brincou de botar produto no carrinho para depois comprar, né? E pode ser que esse dia não chegue nunca, mas simplesmente a gente fica passando o tempo lá, ou seja, a audiência está lá. Então, usar esse canhão de audiência faz muito sentido. Construir diferenciais. Meu amigo Raul, da Lojas Mineira, está aqui, ele falou, eu não posso entregar um produto para o meu cliente num saco preto. Eu preciso entregar uma experiência, cliente no e-commerce é igual quando a gente sai do Uber, né? Parece que a gente não paga. Ou quando a gente sai do McDonald's, parece também que a gente está saindo sem pagar.
É a mesma coisa, a gente já teve o atrito lá atrás, a gente teve o atrito no momento em que a gente fez o pagamento. Quando o produto chega em casa, é a maior janela cognitiva que é aberta, emocional, com a nossa marca, porque parece que nós estamos recebendo um presente. Então, ter uma embalagem diferenciada, um mimo, uma exclusividade, né, faz com que haja, então, esse engajamento emocional com o consumidor. Aproveitar muito esse momento que, por vezes, realmente, os marketplaces conseguem nos entregar. E, por fim, entender o marketplace não como canal, melhor dizendo, não como destino, mas sim como canal. Entender que ele é um passo, ele é um caminho para esse trampolim, e não o destino final, ou seja, não se sentir preso ao marketplace, mas sim entender que você está usando o marketplace a favor dos seus negócios. Sem dúvida nenhuma, não há marketplace sem seller, mas para cada, né, Márcio, para cada 2 sellers que saem da plataforma, entram 10, né? Então, quer dizer, eles estão num momento muito favorável, que, portanto, não faz falta um seller que saia. Agora, responder à dúvida de que há seller sem marketplace é uma resposta que só o seller, só a estratégia do seller pode consolidar. Jogar o jogo, pilotando as regras e as estratégias, é isso que eu estimulo. Vou falar que eu sei fazer porque eu estou tentando aprender. Mas, com certeza, eu me desafio para que eu não fique preso, como empreendedor, numa prisão, me sentindo refém de uma plataforma. Divido com vocês esse artigo que eu escrevi, Marketplace, você pilota ou está sendo pilotado, que foi publicado hoje no portal E-Commerce Brasil. E deixo os meus contatos à disposição para a gente continuar essa conversa, continuar trocando. Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado, galera. Bom, boa tarde a todos. Vaza do... Oi, eu sou o Dante, eu sou um dos sócios da iNext. A gente é uma consultoria e agência digital focada em e-commerce e marketplaces, e a gente trabalha já há vários anos com o negócio de retail media e de ads. Eu vou trazer para vocês alguns dados aqui interessantes sobre o que está acontecendo no mercado. Vou falar também um pouco de formatos, o que é possível fazer com ads e retail media. E também, no final, eu vou trazer alguns cases para vocês. Espero que vocês tenham gostado até agora do que vocês viram. Eu consegui aprender bastante. Vi algumas coisas interessantes. Por exemplo, o Leandro trouxe o quanto que vem aumentando a margem dos marketplaces ao longo do tempo. Então, isso é uma coisa interessante de pensar, que essa margem, obviamente, vem das operações que acontecem através das vendas com os sellers e de outras coisas que eles vão fazendo, como, por exemplo, o ads. Com o Win, eu aprendi uma coisa muito interessante com relação a o Alibaba hoje faturar mais com ads do que com comissão em marketplace. E agora com o Jean, ele trouxe uma ótica muito bacana de o quão é importante você saber usar de forma estratégica os ads para não ser mais uma linha de custo para você e sim algo que realmente colabore para você trazer crescimento para o seu negócio. Antes de falar dos dados aqui, eu queria falar alguns fatos interessantes para vocês. Eu não sei se vocês sabem, mas hoje a Amazon Ads nos Estados Unidos é maior do que o YouTube em receita de publicidade. Só para vocês terem noção da ordem de grandeza. Então o YouTube é basicamente um portal de vídeos, né, de comunicação efetivamente, que vive de publicidade. E a Amazon, que tem a sua plataforma de marketplace enorme, e um pedaço do negócio que é ads é maior que o YouTube. Só para vocês terem uma ideia da dimensão do que é esse negócio. É hoje a maior base de consumo nos Estados Unidos e eles, junto com Alibaba na China, idealizaram esse conceito de retail media ou de ads em marketplaces, em plataformas. O que é interessante de pensar nesse conceito? Primeiro,
o poder que eles têm de dados é muito, muito, muito forte. A gente que vem do mundo de marketing e publicidade, a gente está acostumado a trabalhar com Google, com Meta, com TikTok, Instagram, etc. E a gente tem ali diversas audiências e diversos comportamentos. Mas a gente não tem efetivamente o dado de consumo quando a gente vai fazer alguma segmentação, quando a gente quer falar com algum tipo de público. Com os marketplaces e retail media, a gente consegue saber tudo. A gente consegue saber quem comprou tal marca, quem comprou tal categoria, quem tem ticket alto, quem tem ticket baixo, quem é recorrente, quem compra de forma esporádica, quem tem filhos porque compra coisas de criança ou de bebês, quem gosta de leitura. Enfim, a gente tem um dado muito preciso do consumo. E isso, para a gente fazer estratégias de marketing de campanhas, é uma informação muito rica, porque a gente vai conseguir acertar efetivamente o target que tem poder econômico para comprar aquele produto que a gente quer. E também é importante pensar que, nesses marketplaces, as pessoas estão com um mindset de compra. Quando elas entram, aí elas, no caso, somos nós. Quando a gente entra dentro do marketplace, a gente está pensando em comprar alguma coisa. Talvez não naquele momento específico, mas a gente está a fim de procurar algum tipo de produto, comparar, entender e, obviamente, comprar. Eu vou mostrar para vocês alguns dados também interessantes do tanto de buscas que tem nos marketplaces que você, como seller ou como marca, pode encaixar o teu produto ali e aparecer para diversos consumidores nessas buscas específicas. Mas, enfim, vamos falar um pouco do que está acontecendo no mercado de publicidade em geral, tá? Esse dado que vocês estão vendo aqui, esse gráfico, ele mostra a evolução do investimento em publicidade digital no Brasil ao longo do tempo. Então, 2024, a gente teve 15,6 bi de investimento em marketing digital no Brasil. Foi um crescimento de 18% com relação ao ano anterior, tá? Isso já representa 40% do total de publicidade investida, considerando televisão, considerando formatos de outdoor, o out of home que a gente chama, rádio, jornal e por aí vai, tá? A gente, quando fala de marketing digital, a gente tem um grande poder que é usar os dados ao nosso favor, assim como esses exemplos que eu falei para você. Além da gente conseguir segmentar com muita clareza, a gente também consegue acompanhar de forma muito mais precisa o resultado de cada campanha que a gente está fazendo. E uma coisa que é interessante também é que o Brasil é um país que está em destaque globalmente, porque vem crescendo muito o negócio de e-commerce, de marketplace e, consequentemente, os investimentos em ads dentro dos marketplaces. Quando a gente acompanha os mercados maduros, como Estados Unidos, China, UK, Coreia do Sul, a gente vê que essa penetração é muito maior e que os investimentos em ads lá são gigantes. Na iNext, a gente faz parte de um grupo que é global, que é a WPP, e a gente acompanha o que vem acontecendo nos mercados maduros. É impensável para uma marca nos Estados Unidos fazer uma estratégia na Amazon e não considerar fazer Amazon Ads. Não existe essa possibilidade, essa hipótese. É a mesma coisa que aqui no Brasil, você criar o seu e-commerce próprio e não fazer uma campanha no Google Shopping, ou não fazer alguma coisa no Meta. Ninguém consegue crescer o negócio sem usar essas ferramentas. E o que acontece nos mercados maduros é isso. Bom, como vocês sabem, né, o mercado de e-commerce ele vem crescendo constantemente. A gente teve ali um pico muito forte, né, na pandemia, de penetração, a participação do e-commerce no total de vendas. E a gente acredita já, com base em dados, que hoje mais ou menos 17%, quase 18% do volume de vendas acontece online. E tem algumas coisas interessantes que vêm acontecendo como tendências para esse dado se materializar. Por exemplo, confiança. Cada vez mais a gente confia nas compras online. Eu estou no mercado de e-commerce desde 2008, mais ou menos. E eu lembro como tinha muita desconfiança do tipo, será que se eu comprar eu vou receber? Será que realmente isso que eles estão me vendendo é o que eu espero? Será que se eu tiver algum problema eu vou poder trocar? Então, cada vez mais essas barreiras de confiança elas vão se extinguindo. Além disso, isso muito por conta dos marketplaces, a experiência de compra está cada vez melhor. Cada vez mais rápido, cada vez mais prático, cada vez mais ágil. Você tem seu cartão cadastrado, você tem seu endereço lá. Muitas vezes você compra e chega no mesmo dia. Eu fiz uma compra esse fim de semana no domingo e chegou no domingo. Então,
é muito interessante esse movimento que está acontecendo, esse investimento massivo em logística que faz a base de consumo crescer e a gente cada vez mais comprar nos marketplaces. Isso vem trazendo uma base cada vez mais sólida para a gente poder pensar em anunciar dentro dos marketplaces. E aí, falar efetivamente do que vem acontecendo com Retail Media no Brasil e alguns lugares do mundo. Então, o negócio de Retail Media no Brasil está em alta, é uma das linhas que mais cresce quando a gente pensa de publicidade digital, e ele movimentou 2,6 bi em 2023. Isso significa 8% do total da mídia investida. E a gente acredita que deve ser mais do que 5 bi até 2029. Obviamente, esse dado é muito difícil de prever e eu, particularmente, acredito que esse crescimento vai ser ainda maior olhando os mercados mais maduros. Quando a gente compara com, por exemplo, Estados Unidos, a penetração do Retail Media lá já é muito maior. Então, em 2024, 15% da publicidade já estava acontecendo em marketplaces, versus uma estimativa nossa aqui de 8% no Brasil. Então, se a gente simplesmente acompanhar o que está acontecendo nos Estados Unidos, vai dobrar o negócio de investimento em ads. E qual que é o impacto disso para a gente que está trabalhando com os marketplaces no dia a dia, como sellers, como marca própria, como vendedores dentro do ecossistema? O fato é, vai aumentar a competição e os teus concorrentes vão investir em ads. E quem conseguir chegar primeiro, aprender o jogo, saber operar, provavelmente vai ter vantagem na hora de fazer suas campanhas e gerar resultados. Além disso, uma coisa muito interessante é que quando a gente está planejando o marketing digital, a gente tem aquela visão de funil, né, de pensar uma jornada de topo, meio e fundo de funil. Muito parecido com aquele slide que o Jean mostrou do volume de acesso em cada página do Mercado Livre. A gente pensa numa estratégia de jornada, falando de awareness, que é, pessoas vão conhecer minha marca ou meu produto. Campanhas de meio de funil, que a gente chama de consideração, que é aquele momento, qual desses produtos que eu compro? O produto A ou o produto B? Qual que é o atributo de cada um deles? E, por fim, a performance ou fundo de funil, que a gente chama que é o momento efetivo que a pessoa fala, é esse produto que eu quero, esse que eu vou comprar, eu busquei exatamente por ele, ou eu cliquei exatamente no anúncio dele e vou fazer a conversão. Então, quando a gente olha players como Mercado Livre e Amazon, eles já têm possibilidades de você fazer a estratégia que a gente chama de full funnel. Pensa, por exemplo, na Amazon e o Prime Video. O Prime Video nada mais é do que o awareness. A gente, por exemplo, da iNext, fez no ano passado uma campanha com a Colgate no meio da Copa do Brasil, na transmissão do jogo da Copa do Brasil. Isso daí foi feito através de Retail Media, através das plataformas da Amazon. A gente comprou esse tipo de mídia ali. E ela é totalmente descorrelacionada com aquele pensamento do tipo, estou no marketplace procurando por pasta de dente e vou encontrar o produto da Colgate. Mas a gente começou a impactar ali o consumidor até ele chegar na etapa de conversão. Então, eu estou trazendo uma visão para vocês de que não é apenas uma busca de produto patrocinado ou um banner ao longo da jornada. É muito mais do que isso que o Retail Media se propõe a fazer e que essas plataformas estão fazendo no mundo afora. E o Mercado Livre também tem seguido, acompanhado, assim como outros grandes players, que a gente vai falar um pouco. Bom, e aí como é que funciona esse ecossistema, essa nova cadeia de valor que a gente chama? De um lado, a gente tem as indústrias que são os grandes anunciantes em publicidade. Uma Procter & Gamble, uma Reckitt, L'Oréal, Coca-Cola e por aí vai. A gente tem os marketplaces e varejistas. Amazon, Shopee, Mercado Livre, Casas Bahia, Magalu, etc. E a gente tem os canais de mídia. Google, Meta, TikTok, Globo.com e por aí vai. O que a gente tinha antes, num cenário pré-retail media, basicamente era o consumidor sendo impactado através desses veículos de canais de mídia, gerando tráfego para dentro dos marketplaces. E aí o que aconteceu? Os marketplaces começaram a ficar tão grandes, ter tanta informação dos consumidores, ter tanto dado, que eles começaram a desintermediar isso, eles começaram a trazer também soluções para você falar diretamente com o consumidor dele. Um dado interessante é que hoje já se busca mais por produtos na Amazon nos Estados Unidos do que no Google e no Brasil também, no Mercado Livre do que no Google. Então, o perfil do consumidor ele foi mudando, ele foi se adaptando às novas plataformas e tecnologias do mercado. Bom, e aí quais benefícios que existem, né, de você trabalhar com Retail Media? Primeiro,
alta relevância e performance. Então, aquele ponto que eu falei para vocês, a gente tem dados proprietários, que a gente chama de first party, que é saber exatamente o que cada consumidor consome. Óbvio que a gente não sabe nível de indivíduo, né? A gente sabe que aquela pessoa, de forma anônima, compra determinados produtos, determinadas marcas, determinadas categorias e tem aquele determinado perfil. Tá? E a gente consegue impactar eles dentro do momento de compra. Além disso, a gente consegue ter um controle total dentro desse ecossistema de venda digital. Então, a gente tem uma possibilidade de influenciar esses consumidores em diversos momentos da jornada, como eu falei para vocês. Lá no awareness, naquele momento que ele vai conhecer uma marca, ele vai despertar a curiosidade para uma marca. Na consideração, que é quando ele vai começar a comparar a marca A, a marca B, o produto A e o produto B. E na conversão, que é o momento que ele vai, de fato, decidir pela compra. E também existem possibilidades de você fazer integrações e trabalhar com fidelização, dependendo de qual for o marketplace, dependendo de qual for a plataforma que você estiver utilizando. Bom, eu falei para vocês que eu ia comentar a respeito dos formatos possíveis, né? Então, no Mercado Livre, por exemplo, a gente começa a enxergar já alguns formatos de full funnel, que a gente chama, né? Que é essa possibilidade completa de awareness, consideração e conversão. Dentro de cada um dos blocos existem diversos formatos para você impactar o teu potencial consumidor. Por exemplo, existe o Mercado Play, que é uma plataforma de vídeo de conteúdo que tem uma parceria com o Disney Plus. A gente consegue anunciar ali para determinado perfil de consumidor. Obviamente, as pessoas que não estão assistindo Disney Plus estão querendo comprar alguma coisa, mas elas vão ser impactadas, elas vão eventualmente conhecer um produto e talvez até comprar. Pode ser que, a partir daquele gatilho que você descobriu algum produto, você quis comprar. Outra coisa interessantíssima, dentro do Mercado Pago você também tem várias possibilidades de anunciar. E o Mercado Pago hoje é um negócio gigantesco e é um dos maiores geradores de resultado para o Mercado Livre. Existe uma base muito grande e ali também você tem crédito. Então, muitas vezes você consegue fazer campanhas e estimular para que as pessoas usem os créditos que ela tem. E, por fim, a plataforma, efetivamente, do Mercado Livre como marketplace, que a gente tem diversas possibilidades de anunciar ali dentro ao longo da jornada do consumidor. Bom, alguns pontos que eu falei dessa visão de funil, né? 8 em cada 10 buscas de produto começam nos e-commerces / marketplaces. Então, se você quer que seu produto seja visto, saiba que 8 a cada 10 vezes as pessoas vão procurar nos marketplaces. Se você não estiver lá, você vai diminuir muito o teu mercado potencial. Outra coisa bem interessante que é a consideração, aquele momento que a pessoa vai escolher a marca A ou a marca B. 7 em cada 10 buscas são sem marca, ou unbranded, né, como a gente chama. O que significa isso? Significa que as pessoas, 7 a cada 10 pessoas, elas entram e procuram pasta de dente e não pasta de dente Colgate, ou creme hidratante, não creme hidratante Nivea. Enfim, procura televisão 40 polegadas e não televisão 40 polegadas Samsung. A maioria das buscas não tem marcas associadas. Isso é uma oportunidade imensa de você mostrar sua marca nesse determinado momento que a pessoa está buscando por aquilo. Então você consegue, de um lado, posicionar sua marca, mostrar que seu produto existe e que faz sentido para aquele determinado termo de busca, e de outro, você consegue alcançar um novo público muito grande. Esse dado, para mim, assim, acho que de tudo que vocês podem levar hoje dessa minha parte aqui de ads, talvez seja o mais importante. Saibam que existe uma oportunidade imensa de posicionar o produto de vocês nessas buscas genéricas. E essas buscas genéricas podem abrir um espaço enorme para vocês competirem com marcas gigantes, caso não seja o negócio de vocês hoje trabalhar com essas marcas grandes. Tá? E por fim, conversão, 86% dos usuários impactados por ads trocam a marca original após serem influenciados pelas soluções do mercado ads. Olha que interessante, como a publicidade, no momento, nessa jornada que é muito, muito, muito concreta de compra, faz a diferença. Bom, aqui ficou um pouco pequeno, mas acho que dá para explicar para vocês um pouco dos formatos. Primeiro, a gente vê os formatos possíveis
no app. Então, ali na home, a gente tem possibilidade de fazer banner. Ali na página de congrats, né, fechado, a gente também consegue. Quando a gente entra para web, desktop, mobile e também algumas páginas de app, existem vários outros formatos possíveis. Então, a gente consegue anunciar na home com um slider, a gente consegue fazer esse full na home também, consegue fazer na página de produto alguns anúncios, possibilidades com Disney Plus e Mercado Play, no Clips também, eu não sei quantos de vocês já navegou, já usou o Clips, mas ali você também consegue fazer anúncios. E os dois que são os mais performáticos, que talvez todo mundo conheça, que é o Brand Ads e o Product Ads, que aparece quando a gente está fazendo alguma busca. Tá? Essa visão traz um pouco para vocês esse olhar de funil, que é como consumidor, como a gente é impactado e muitas vezes nem percebe. Às vezes a gente foi impactado num Clips, nem percebeu que a gente viu aquele anúncio, aquele produto, mas depois a gente foi buscar por aquela categoria, pelaquela marca, aquele produto, e foi para dentro do Product Ads que a gente clicou para fazer uma conversão, eventualmente. Tá? Então, essas são possibilidades que a gente enxerga dentro do Mercado Livre, além de várias outras possíveis. Aqui são só alguns exemplos. Alguns dados também interessantes para vocês. Tá? Por exemplo, tem soluções que a gente consegue fazer para gerar tráfego para a sua loja dentro dos marketplaces. Tá? Por exemplo, o que a gente está vendo ali com Heineken, a gente está vendo ali com Diageo, colocando banners para atrair as pessoas para a loja própria. Isso gerou, nesse caso, 2 vezes mais tráfego para a loja e 48% das vendas foram atribuídas a esses anúncios, foram para novos clientes. Então, você vê que como fazer publicidade dentro dessas plataformas, você acaba impactando pessoas que eventualmente não sabiam que você estava vendendo lá, não conheciam sua marca, não conheciam o teu negócio. E a partir dessa visibilidade, eles foram atraídos para fazer uma compra com você. Outro formato aqui que a gente está vendo, de vídeo, também gerou 21% a mais de conversão do que os usuários que não foram impactados por vídeo na base que foi testada. A gente tem aqui os formatos de Brand Ads e de Product Ads, que também aumentaram muito, 50% e 21% os resultados. Bom, eu acho que o carro-chefe, assim, e normalmente, por onde a gente recomenda começar para 100% dos nossos clientes, é essa parte do Search Ads. Por quê? Porque aqui é o fundo do funil, é a performance efetivamente. A partir disso, a partir de você conseguir escalar a performance, e tem, obviamente, que ter um trabalho de inteligência para fazer isso acontecer, você consegue destravar nova receita, novo resultado, e aí sim você pode ampliar para meio e topo de funil e trazer ainda mais consumidores e ainda mais resultado para a tua marca. Então, formatos aqui de search, de busca, produto patrocinado, provavelmente vocês já devem ter visto, aparece pequenininho escrito patrocinado em cinza. Eles fazem meio que para a gente não ver, obviamente, né? Mas, se você olhar atentamente, na maioria das buscas você vai encontrar ali um produto patrocinado. Página de produto também, e ali o Brand Ads nas páginas oficiais. Bom, detalhar um pouco para vocês a parte de Brand Ads. Aqui, como vocês podem ver, é um caso de Samsung, está pequenininho, mas é a marca que aparece ali. Você não só mostra produtos, mas você mostra também a sua marca para o consumidor que estiver buscando algo. Essas campanhas aumentam a busca pela marca. As pessoas enxergam isso e depois elas buscam mais pela marca de vocês. E o Product Ads, que é o grande, vamos dizer assim, o carro-chefe do negócio, ele tem aí, em média, 2,8 de ROAS versus a indústria de ads, e ela está representando hoje 36% de todas as vendas dos vendedores nos marketplaces. Falando de Amazon, a gente tem um cenário muito parecido, né, que acontece com o Mercado Livre. A Amazon foi o precursor, né, nos Estados Unidos, trouxe a plataforma para cá e conseguiu fazer o negócio acontecer aqui no Brasil, e a gente conseguiu fazer vários cases juntos. Tá? Bom, eu vou passar rapidinho porque a gente está praticamente com o tempo esgotado, mas tem alguns slides legais de cases para falar para vocês. A lógica é a mesma: awareness, consideração e conversão.
Existe uma coisa bem legal também, que é a mídia programática. Então, você consegue anunciar usando a base da Amazon em diversos portais diferentes. Não só dentro da Amazon, mas também fora dela. Diversos formatos patrocinados. E aí eu vou trazer para vocês alguns exemplos de clientes. Bosch, por exemplo, criou diversas estratégias junto com a gente para fazer com que a loja própria pudesse crescer. E embaixo tem diversos sellers da marca. A partir do momento que a gente começou a fazer ads, subiu 50% a receita com o Brand Ads, por exemplo. Campari também, fizemos diversas campanhas legais. A gente fez uma campanha que foi o Negroni Week. Eu particularmente adoro, não sei se vocês já tomaram o Campari e o Negroni, mas é um produto muito bom. E essa campanha trouxe um ROAS de 17. Então, a cada R$1 que a gente investiu, a gente trouxe 17 em vendas. Nivea também é outro cliente legal, que a gente lançou um produto que é o Luminous Anti-Olheiras. E fez full funnel também, pensou em todas as possibilidades. E isso é legal vocês verem como é possível você explorar formatos criativos. Não é só aquela coisa do produtinho fechado. Você tem várias possibilidades de mostrar criativamente. Campanha da Colgate no Rock in Rio. Então, enquanto estava acontecendo o Rock in Rio, a gente estava anunciando o produto, como vocês podem ver ali embaixo, com o loginho do Rock in Rio. E aumentou 35% a venda na Amazon e 45% no iFood. Cases de display também. Eu vou passar rapidinho assim, só por conta do tempo. E eu queria falar desse slide aqui para vocês. A gente falou muito de indústrias e de marcas, porque eu precisava trazer esse olhar para vocês, mas eu acho importante mostrar para vocês também que os sellers conseguem trazer resultado usando ads de forma eficiente. Obviamente, o seller ele tem uma margem mais apertada, e quando eu falo seller, eu estou falando do revendedor. Tá? Aqui, a gente pensou em estratégias para melhorar também toda a parte de ads deles, e conseguimos ROAS muito forte, 19, 17 vezes. Sempre tentando acertar o que a gente chama ali de ACOS, que é o ad cost, que é o quanto custa de advertising para cada venda. Aqui tem simplesmente uma telinha mostrando para vocês como isso funciona. Pessoal, muito obrigado, eu sou o Dante. Antes de finalizar, eu queria chamar aqui o palco o Juninho, o Jean, o In e o Leandro, que a gente vai passar uma mensagem final para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã e na quinta tem muito mais.